pessoal, Rodrigo trazendo pra vocês mais um review de Star Wars pro canal, dessa vez da segunda temporada de The Bad Batch. Sim, gente, hoje lançaram os dois primeiros episódios da segunda temporada e vamos lá, mas eu vou falar que houveram algumas mudanças, né, mais ou menos. Por exemplo, foi revelado no site oficial de Star Wars que essa temporada se passa alguns meses depois da primeira. E a gente não tem uma data concreta, mas possivelmente se passa em 19 BBY, 19 anos antes da Batalha de Yavin, mesmo ano que é a primeira temporada, mas também pode ser, né, que se passe em 18 BBY, porque a gente não sabe se virou o ano ou não, mas fica nessa data, entre 19 e 18 BBY, por aí. Mas enfim, né? Vamos falar sobre o primeiro episódio da segunda temporada de Bad Batch, Spoils of War, Sobras de Guerra. O episódio se inicia num planeta, né, praiano e tal. Nós vemos o Hunter, o Echo e o Wrecker correndo de alguns caranguejos, né? E são uns caranguejos bem grandões. Não foi revelado ainda o nome da espécie. Mas enfim, já dá pra notar algumas diferenças, né? Pois as pinturas, as armaduras deles receberam novas pinturas mais alaranjadas. E o Echo diz: nós ensaiamos o plano 5 vezes. Ele: mas eu tô com. O Reggae fala: mas eu tô com a carga, não tô? Enquanto isso, corta pra Marauder. A Ômega, ela tá lá deitada pescando, né? E ela tá com novas roupas, o cabelo dela cresceu. Ela recebeu praticamente uma armadura, né? E aí, né, o Tech chega perguntando se ela já ficou perita em todas as naves do Império. E aí ela responde que ainda não e tal, mas que ela chega lá. E ela convida o Tech para pescar um pouquinho, né? Só que aí eles recebem um pedido de resgate, né, do Hunter e dos outros. A Omega pergunta se tem tempo dela puxar, né, o que eles pescaram, só que ele manda ela soltar o cabo. Só que aí começam a subir um monte de caranguejos na nave, né? A Ômega, ela vai tentar atirar neles com arco, ela bota o capacete dela, né? Só que ela cai da nave, mas ela já vai atirando, né? Ela já tá bem melhor em batalha. E aí ela consegue se livrar dos caranguejos, ela agarra o cabo, né? E fica pendurada na Marauder enquanto o Tech levanta voo. O Hunter e os outros estão correndo e ele pergunta por que a Ômega tá pendurada, né? E aí o Tech responde que é hora da pausa nos estudos. Enfim, a Clone Force 99 pega o cabo, eles sobem lá na Marauder. E o Hunter diz pra Ômega tentar ficar na nave da próxima vez. Ela diz que ok, mas foi legal. E aí, né, a Clone Force 99 vai pra Ormantel, vão lá pro bar da Cid, né? A gente vê o Bolo, o Cat. E o AZ-3, ele foi religado, né? E agora ele trabalha como garçom, pois é. Mas, enfim, eles chegam ao escritório da Cid, né? E encontram ela com essa mulher aqui, né? E ela diz: então esse é o time de elite ao qual você me falou, né? E a Cid os apresenta, né? Diz que essa mulher é a Fi Genoa, a pirata mais confiável que ela conhece. E ela: vocês são clones, mas vocês são bem diferentes, né? E ela até meio que dá em cima do Tech, mas ele fica lá com as coisas geek dele. E ela: meu Deus. E ela fala pra Cid, né? Que a informação não foi de graça. E ela quer parte do lucro se eles conseguirem, né? E ela pede a ajuda do Wrecker para carregar um caixote. O Hunter pergunta do que se trata disso e a Cid revela, né, que eles já têm uma próxima missão, só que é na orla exterior. Eles vão para Sereno, que vocês lembram que é o planeta do Count Dooku, né? Eles vão pro castelo de lá, o castelo de Sereno, né, que é o antigo lar do Dooku, porque o estoque de guerra dele, né, está sem dono desde que o Dooku morreu. Só que aí o Império já começou a saquear, mas ainda dá, né, para eles aproveitarem antes que seja tarde. O Hunter diz que é muito arriscado. Embora, né, tenha um grande valor essas coisas. A Omega até pergunta quem é Dooku e o Echo explica, mas enfim. Corta, né, o Hunter tá lá perguntando pra Omega sobre algumas naves, ela consegue diferenciar corretamente. E o Hunter percebe, né, a Cid falando com o Wrecker, o Echo e o Tech. E ela diz: beleza, agora só precisamos convencê-lo, né? E aí eles falam que aceitaram a missão, só falta o Hunter mesmo. E ele: por que, gente? Nós estamos evitando o Império desde caminho, por que arriscar? E a Cid fala, né, que o preço, né, desse tesouro, desse estoque, né, é muito valioso. Eles podem comprar a liberdade deles. Mas o Hunter já fala que eles são livres, ela:
É legal que você pense assim, mas você não sabe o que tá acontecendo. Eu sei. É só uma questão de tempo até o Império vir até aqui. E eles vão fechar os meus negócios. E, consequentemente, vocês vão ficar sem trabalho. Façam o roubo e vocês vão ter condições de sumir. Vamos. Vocês não querem ter um futuro, né? E aí o Hunter olha pra Ômega, dá um sorrisinho, né? De pai orgulhoso. E a Marauder tá lá no hiperespaço, né? Com a Clone Force 99 indo pra Sereno. O Echo vai lá falar com o Hunter, né? E ele diz: com a fortuna do Dooku, nós podemos fazer melhor do que se esconder. Eu sei porque você aceitou essa missão e tal. Mas nós temos que nos preparar para lutar. Recrutar gente, juntar recursos e tal. E ele fala que, tipo, ele não quer uma vida assim pra Ômega. Aí o Echo fala que eles só estão vivendo assim por causa dela. O Hunter meio que afasta o Echo dali pra Ômega não ouvir no quarto dela, né? E o Echo diz: olha, tirar ela de caminho foi a escolha certa, mas outros precisam de ajuda. Nós devemos fazer mais. E enfim, né? Eles chegam em Sereno, descem da nave e tal. E a Omega ela tava ouvindo, né? Ela até se abraça com a Lula, né? O bonequinho Tuca, que era do Wrecker e ficou pra ela. Mas enfim, todo mundo desce da nave. Eles caminham até uma cidade, né? Que tá em ruínas. Ela pergunta o que é que aconteceu. E o Echo fala que houve um bombardeio planetário, né? Que nem em Camino, lá em Tipoca City, lá no final da temporada anterior. E aí, beleza, eles se aproximam, né? E vem 3 naves imperiais gigantes, né? De transporte que estão carregando containers com o estoque de guerra do Dooku. E o Tech fala que a janela de oportunidades dele tá se fechando, né? E que tem pelo menos mais de 40 Clone Troopers ali, né? O Wrecker diz que é moleza, só que a Omega lembra que eles têm que ser furtivos, né? Eles percebem que tem naves de escolta imperiais ali. E é o protocolo padrão, né? Pra quando cargas valiosas são transportadas a bordo, de acordo com o Tech. E aí o Hunter fala, né? Pra eles irem até o container mais próximo e pegarem o que puder. Ele vai ficar de vigia no solo pra causar uma distração caso precise, né? A primeira nave decola. O Hunter vai para a posição, né? O resto da Clone Force 99 também vai para as posições. O segundo transporte sai, né? Eles entram num container lá, né? Pra ir pegando as coisas. Só que aí um soldado escuta, né? E o Wrecker atordoa ele, fica de vigia. A Omega fica impressionada, né? E diz: uou, isso é o estoque de guerra? E o Tech fala: não, isso é só parte dele. Mas enfim, o Hunter ele meio que planta, né? Uns detonadores nas naves. E 2 Clone Troopers acabam ouvindo, né? Só que quando eles vão investigar não era nada, pois o Hunter conseguiu escapar para as árvores, né? A Omega acaba achando um baú de joias, né? E mostra para o Echo e para o Tech. Enquanto isso, um clone, né, vai informar ao responsável dali, né? Que é o Capitão Wilco, outro clone, que o CT-8801 não está respondendo. E ele pede, né, para investigarem na última posição em que ele foi visto, né, reportado. O Tech fala que talvez eles precisem de uma distração e o Hunter vai lá, né? Eles ativam o detonador explodindo 2 naves, que chama a atenção do Capitão Wilco, né? O Wrecker pega lá uma carga e ele vai se apressando, né? Ele vai ser o primeiro a sair dali. Um clone informa ao Capitão Wilco que o dano foi controlado, 2 naves explodiram, mas elas estavam bem, e ele percebe que tem algo de errado, né? E ele pede para o transporte 3 decolar. E aí, né, o container se fecha e a Omega, o Tech e o Echo ficam presos lá dentro. O Wrecker fala pro Hunter, né, que eles estão presos lá. E aí ele, beleza, chega de se esconder. Eles começam a atirar, né, enquanto vão na direção do container, lá preso na nave. O Capitão Wilco observa, né, eles estão indo, o Wrecker meio que zoa, né, só que o Hunter perde o equilíbrio, ele quase cai. E eles meio que ficam pendurados, né, e aí os dois, o Hunter e o Wrecker, pulam no topo do castelo. E informam a Omega que houve um contratempo. E que eles devem sair da nave antes que ela entre no hiperespaço, né? E aí o Tech sugere que eles peguem uma cápsula de fuga e o Hunter diz: ah, beleza, vocês pegam a cápsula, nós vamos até a Marauder e nós encontramos vocês. Só que aí o Wrecker diz que talvez demore um pouco, né? Pois ele vê as tropas do Capitão Wilco chegando. Dentro da nave, né? O Tech acessa um painel lá que abre uma passagem para eles entrarem na nave. E ele fala que a cápsula de fuga mais próxima está a 5 corredores. Enquanto isso, o Hunter e o Wrecker entram, né, no Castelo Sereno.
mais ou menos naquela sala principal em que o Dooku ficava. Só que outros clones chegam, começam um tiroteio, né? Eles vão pra parte de trás da mesa, onde fica a cadeira do Dooku. E... enquanto isso, o Tech, o Echo e a Omega acabam trombando, né, com outros Stormtroopers dentro da nave. E eles têm que achar outro caminho pra cápsula, né? O Capitão Wilco é informado que tem intrusos no Transporte 3 e ele pede para ejetarem todas as cápsulas, pois é a única saída deles, né? As cápsulas são ejetadas, o Echo avisa o Tech, né? E o Tech diz que tem que haver outra forma de sair da nave. E aí o Echo diz, a não ser que você queira sequestrar a nave, qual é a sua sugestão? E aí a Omega, ela percebe que eles estão em um cargueiro classe 4 e que esses cargueiros, né, possuem containers, e esses containers estão equipados com propulsores de reentrada. O Tech confirma a informação, diz que dá para escapar, mas eles têm que ejetar, né, os containers antes que eles saiam da atmosfera, né, e eles têm pouco tempo. Enquanto isso, o Hunter e o Wrecker estão meio que cercados, né? O Wrecker pergunta como eles vão pra fora, só que o Hunter percebe, né, que eles estão em cima de uma plataforma, né? Ele diz, não, nós não vamos pra fora, vamos pra baixo. E essa plataforma é um elevador, ele pede pro Wrecker cobrir ele, né? O Wrecker faz isso, ele tá mexendo nos controles e o Wrecker diz, vai logo ele. Ah, mas é sempre o Tech que faz isso. Ele consegue ativar o elevador, só que o elevador emperra. E aí, né, o Wrecker começa a saltar e o elevador despenca com os dois. O Capitão Wilco fica observando, né? Enquanto isso, os outros clones lá na nave estão correndo, né? O Tech fala que eles têm muito pouco tempo. Ele inicia o protocolo de ejeção de carga. Os três entram num container. Os containers são soltos, né? O Echo pergunta, né? Quando que os propulsores vão ativar. Porque eles ainda não ativaram, né? A Omega diz, eles já deveriam ter feito isso. E aí o Tech fala que talvez isso seja um problema. E o episódio acaba com o container despencando. Mas é isso, gente. Essa foi a review. Espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam, ativem o sino para não perder nenhum vídeo de novo. Fico Deus, coração, Jesus chamam. Um forte abraço, até a próxima e que a força esteja com vocês. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought